Para a série Meditação Presença Intensiva, eu trouxe uma pergunta. Ela é um pouco longa, mas bem genuína, e aí eu vou ler para você e para vocês. Normalmente, noto os pensamentos neutros e negativos e consigo não embarcar em muitos deles. Mas há pensamentos positivos que surgem também, e esses talvez sejam os mais difíceis de não embarcar. Como no caso de uma lembrança feliz ou engraçada, a ideia é não embarcar nesses momentos também, certo? Eu gostei muito dessa pergunta. Bom, então tá. Então, a pessoa está praticando meditação, de repente ela começa a pensar em alguma coisa que não tem nada a ver, uma coisa confusa, ela identifica que ela está pensando naquilo, e ela interrompe esse processo de pensamento ao voltar a sua atenção para este momento, aí de novo vem outro, beleza, ela faz a mesma coisa, e de novo vem outro, até o momento que ela vai se enraizando cada vez mais nessa percepção da realidade presente, agora, nesse momento, e aí vem cada vez menos desses Uhum. pensamentos. Quanto mais eu estou enraizado no aqui e agora, na perceptividade desse momento, menos bombardeado eu sou. Então, eu não preciso embarcar, pegar em flagrante, voltar. Vai ficando cada vez mais fácil à medida que realmente eu me enraizo. É isso que o cara falou, só que os pensamentos, algumas vezes, ele considera legal, ele considera positivo, ele considera engraçado, uma lembrança joia. E a pergunta é: eu devo considerar esses pensamentos também como um processo perturbador, como uma faceta do modo ruminando, ou eu devo embarcar nele, curtir, aproveitar e tal? É, é interessante que a gente entenda que quando nós estamos num processo de presença, quando nós estamos realmente conscientes, a mente fica mais silenciosa, menos ruído tem, menos ruminações. E pode surgir pensamentos reveladores. Ele não falou sobre isso, né? Ele falou sobre pensamentos agradáveis, né? E tal. Mas eu só quero aproveitar o gancho de dizer que pode ter insights, a gente pode ter sacadas, a gente pode ter descobertas sobre nós mesmos ou sobre alguma situação de vida, tá? Então, quando acontece isso, ótimo. Quanto mais silenciosamente dos ruídos desnecessários, mais receptiva ela fica a conteúdos mais sábios, mais valiosos, né? Então, nem todo pensamento ele é ruminante. Existem os pensamentos reveladores, os insights. Então, só para deixar esse, esse acolhimento a esses pensamentos. E uma vez que eles vieram, esse tipo de pensamento, não é a categoria que o cara está falando, eu repito, ele está falando uma outra coisa. Mas uma vez que a pessoa reconhece, ela colhe, aproveita, e aí ela não precisa ficar matutando em cima, né? Não é o momento agora dela ficar matutando. Ela colheu, procurou introjetar aquilo e segue o barco na presença. Agora, se a gente for ver esses pensamentos que são agradáveis, mas que não são reveladores, não são insights, né? Eles são umas lembranças que trazem coisas gostosas ou excitantes, que seja. É, Dentro das categorias dos pensamentos, se você, Vera, se você tiver que escolher, qual que você quer ter mais, os negativos ou os positivos? Hum, Eu acho que você iria preferir os. a realidade. Muito bem.
Mas Sim. você já deu a resposta, né? Mas assim, entre um e outro, se você tiver que escolher entre um e outro apenas, eu Uhum. acho que, obviamente, os positivos, né? Óbvio, os Uma positivos. delícia ficar viajando nas coisas Não sei se é bonitas e tão delícia. gostosas. A delícia está na realidade. Eu já acho que o auge da delícia, é isso que eu queria chegar. Uhum. Entre o negativo e o positivo, entre as lembranças agradáveis e não agradáveis, é claro que os chamados positivos são melhores. Mas aí que está um entendimento que, por enquanto, pode ser só intelectual. E aí eu convido a cada um a experimentar. O que é mais agradável? Os pensamentos positivos, as lembranças agradáveis, engraçadas, ou a realidade silenciosa? Uhum. A percepção desse momento do que está acontecendo agora, sem nenhum pensamento, nem positivo nem negativo. O que é mais agradável? Isso poucas pessoas entendem. Assim, eu tenho, a minha experiência tem demonstrado que o mais agradável é o silêncio. Quer dizer, é a realidade silenciosa, é o silêncio de pensamentos. Isso é o mais agradável. Então, se a pessoa ela embarca nos pensamentos positivos, acolhendo-os e se sentindo bem, tudo bem. Só que eu sinto, sinceramente, que ela deveria dar um passo além. Aos poucos, ela vai experimentando o silêncio, a ausência de pensamentos, a percepção da realidade sem estar matraqueando ou agregando pensamentos. Aí ela vai perceber pela sua própria experiência, pelo menos é o que eu tenho visto, de que o silêncio é muito mais preenchedor do que os supostos pensamentos agradáveis. Então, o bom, que seriam os pensamentos positivos, eles acabam dificultando o melhor, porque eu me apego no bom, que Uhum. é os pensamentos positivos. Então, eu não estou querendo falar para a pessoa jogar fora os pensamentos positivos, mas ela se dá a experiência de realmente vivenciar a presença pura, límpida, o lago plácido, sabe? Por exemplo, a pessoa, nós estamos viciados numa cultura em que os pensamentos positivos são realmente valorizados. Então, por exemplo, se eu estou numa situação X e que existe algum perigo de eu entrar em alguma fossa, eu já começo a cultivar os pensamentos positivos. Eu começo a pensar em coisas positivas, lembranças agradáveis. Eu corro para isso para não escorregar numa fossa, por exemplo. Parece que essa é a saída. E o que eu estou dizendo pela experiência que a meditação me trouxe é que a sensação de preenchimento, satisfação, quietude numa boa, sabe? E você tá de boa, sem esforço, ela não vem com os pensamentos positivos tão profundamente como se eu estiver só em silêncio. Tem algo além, sabe? Sim, pensamentos positivos são bons, mas tem algo melhor. Se você não consegue chegar a esse algo melhor, tudo bem, fica com o bom, mas não deixa de escarafunchar essa outra dimensão. Se dá essa oportunidade de você experimentar isso, você vai ver, você está na boa, se sentindo muito bem por nada. Não existe nenhum pensamento que te justifique ficar numa boa. Você simplesmente está numa boa. Você não está cultivando nada. Vem um bem-estar, porque você está Uhum. em silêncio interno. E o silêncio é consequência da presença ao que está acontecendo. Não é fugir do que está acontecendo.
Muitas vezes os pensamentos positivos é fuga do que está acontecendo. É como se fosse encobrir uma sujeira com algo um pouco melhor. Mas eu não me livrei do que está sujo, né? E a proposta é ficar só com essa presença e tudo limpo. Uhum. Não tem sujeira mais naquele momento. Aí sim você desfruta. Então, é simplesmente assim, a pessoa ser condescendente com ela mesma, de estar curtindo, beleza, ela pode se entregar, mas vai caminhando para uma outra dimensão também, porque aí ela tem muito mais o que ganhar. O potencial é maior, que a meditação traz, né, que a presença traz. Uhum. Então é Então, isso, né? Sem forçar a barra, mas caminhando nessa direção. tá. Então, respondendo a tua pergunta, entre os dois, seria a terceira opção, que é o contentamento real, o contentamento verdadeiro, né? Abrindo as portas para o contentamento verdadeiro. É, que Essa, não vem de pensamentos. que não vem de pensamento, que aí é o verdadeiro. É como se essa coisa fosse não sei porque eu tô associando a um docinho que você não quer comer, aí você pegou, comeu o docinho ali, já era, acabou, não é algo da realidade ali do momento. Então, o contentamento não, o contentamento é, já é algo mais que não precisa ser criado, é a realidade ali do momento, né? Então, essa terceira opção aí É. é a resposta que a Mas gente. teve um conteúdo, é essa a resposta, mas teve um conteúdo da não repressão, né? Eu não vou reprimir os pensamentos positivos, eu não vou reprimir, eu não vou ser contra, eu vou só ser permissivo a experimentar uma outra coisa. Porque quando nós experimentamos a outra coisa e vemos que realmente o silêncio, a quietude interna com presença é mais preenchedora, cai por terra o outro, entendeu? É uma coisa que eu estou lembrando agora, uma coisa que o Osho fala. É, a renúncia forçada não é a verdadeira renúncia. A renúncia verdadeira é aquela que cai por si, né? A fruta cai por si. Ela ficou madura, ela caiu. Por exemplo, existe uma diferença muito grande em uma criança se forçar a não querer mais brincar com a boneca, porque ela quer ser uma mocinha, então ela se força a não curtir mais a bonequinha, aqueles brinquedos infantis, então ela se força. Isso é uma coisa. A outra coisa é ela amadurece, ela se torna mais perceptiva às outras coisas, e aí a boneca deixou de ter graça, não porque ela forçou não gostar mais. Ela simplesmente deixou de ter graça. Outras coisas, aos poucos, foram substituindo o seu apego à bonequinha. Então, Uhum, eu acho que esse princípio é muito importante, porque senão a pessoa fica brigando contra ela mesma, brigando contra o seu próprio processo. Cada um tem o seu momento de amadurecimento, tem o seu processo de amadurecimento. E tem que ser respeitado. No momento, eu estou numa fase em que eu ainda preciso desse brinquedo. Então, beleza, tudo bem, eu continuo brincando. Mas, ao mesmo tempo, eu estou aberto a experimentar uma outra dimensão de amadurecimento, né, de presença. Eu também cultivo essa presença. Aí, um dia, vai cair por terra aquele apego. Aí seria uma renúncia real. A uhum. renúncia aos próprios pensamentos positivos. E realmente acontece. A pessoa não precisa, nem passa na cabeça de querer ter pensamento positivo ou procurar. Ela está tão curtindo agora, para que que ela vai querer isso? Tá É isso. certo. Então, Seria uma combinação, desculpa, seria uma combinação de entendimento e observação. seria uma combinação de presença que leva ao entendimento
E que leva ao que você falou? Entendimento e E a observação desses pensamentos. é, olha, a atitude, eu tenho impressão, quando vier esses pensamentos, eu falo assim, olha, eu vou dar uma embarcadinha em vocês, vou curtir um pouquinho. Beleza, legal. Agora, dá licença um pouquinho, deixa eu experimentar uma outra coisa. Vou desligar o botão de vocês, tá? Pá! Aí eu só fico aqui, pá, procurando me sintonizar com essa realidade, com essa consciência, da observação da realidade presente, silenciosa. Aí eu vejo o que que é mais gostoso ou não, se eu conseguir ou não também. Será que eu. Gostei. Gostei do convite para ser, comportar de forma amigável, né? Amigável, Acho que é muito importante. tá certo. Senão a gente fica um repressor da gente mesmo, a coisa não leva a nada, não. Não é por aí. Tá bom? Certinho. Super bem respondido. Gostei. Tchau, tchau.